Essa pergunta também é legal. Carol, minha filha tem 3 anos e é muito tímida. Como ajudá-la? Timidez. Timidez é um tema também que é comum, né? Uma vez eu já fiz até uma postagem aqui também sobre timidez e eu relatei que eu era uma criança muito tímida. Era uma criança, eu era aquela típica criança que o pessoal falava assim, é bicho do mato, sabe? Assim, que e se escondia debaixo da saia da mãe. Pronto. Então eu era assim. Então quem diria que eu estaria aqui olhando para vocês, lendo as mensagens de vocês, respondendo, me expondo, fazendo vídeo. Quem diria, né? Então, a timidez, gente, ela é um traço da personalidade, tá? Então tem uma carga genética ali. E existem crianças que elas são muito tímidas e tem alguns comportamentos dos pais que não ajudam muito nessa timidez, que é, por exemplo, estar forçando a criança a qualquer custo, né, a cumprimentar as pessoas, a estar rotulando a criança, chamando a criança de bicho do mato, chamando a criança, ai, o gato mordeu a língua, cadê sua língua? Esqueceu em casa. Isso de alguma forma gera um constrangimento para essa criança, né? Às vezes eu recebo relatos de pais ou de pais que vão falando que alguns parentes, tios, avós, se incomodam porque a criança é tímida, porque a criança às vezes não cumprimenta os parentes da forma como eles acham que deveriam cumprimentar, por conta dessa timidez. E eu costumo dizer, e às vezes até são grosseiros na frente da criança, rotulam a criança. Eu costumo dizer que a gente precisa respeitar que é um processo, né, dessa criança, dentro desse traço de personalidade, que a gente precisa estimular, mas não rotular, mas não machucar, mas não falar palavras duras com a criança. Ela ainda está aprendendo, ela ainda está lidando com essa dificuldade que ela tem, que é a timidez. Então, como que a gente pode ajudar uma criança tímida? Não forçando essa criança a estar se expondo essa criança a qualquer custo a ambientes, a obrigando essa criança a dar beijo, a abraço ou cumprimentar parentes da forma como você acha que deveria cumprimentar. Dando o exemplo. O exemplo ele é ótimo. Se exponha. Se você vê que seu filho ou sua filha tem vergonha, vá, cumprimente as outras pessoas, se comunique mais. Né? Se você às vezes é até mais introspectivo, porque também tem pais que são também tímidos, são também introspectivos e cobram que a criança não tenha timidez, que elas conversem, que elas se soltem. Então, mostre o seu exemplo. Quando você chegar em um ambiente que tem muitas pessoas, cumprimente as pessoas junto com ela. Fale, converse, seja ponte também de comunicação dela com outras pessoas. Se ela não responde, você pode perguntar: e aí, filha? O que você acha? E aí, você gostou disso? Seja ponte também nesse momento dessa comunicação. E se você puder, às vezes com um parente, explicar para esse parente, né, para essa pessoa, que não é legal rotular, que isso não ajuda, pelo contrário, isso atrapalha, isso também pode auxiliar e melhorar essa questão da timidez, tá? Outra coisa que também ajuda, ele tem 3 anos, que você também pode, já com 3 anos, já pode experimentar. Chamar alguns, por exemplo, se você estiver num restaurante, você pode pedir para que ele chame o garçom, para que ele, se você estiver numa lojinha, que ele vá lá e pergunte o preço de alguma coisa, né? Que ele, enfim, estimule e também dê possibilidades para que ele tenha uma interação, né? Se ele não quiser, você pode pedir, chama com a mamãe, vamos chamar o garçom com a mamãe? Nós dois vamos levantar as mãos? E aí você chama com ele, vai tentando estimular de uma forma sutil, através do exemplo, de uma forma tranquila. A timidez nem sempre ela vai atrapalhar. As pessoas elas podem aprender a lidar com a timidez, como eu, por exemplo. Né? Um exemplo aqui que está aqui falando com vocês. Eu era uma criança super tímida, uma adolescente também super tímida, e eu fui me estimulando, né? Trabalhando essa timidez. Desculpa, gente. Trabalhando essa timidez comigo, né? E hoje estou aqui falando. Deixei de ser tímida? Não, a timidez está aqui dentro de mim. Mas eu aprendi a enfrentar, eu aprendi, né? A enfrentar os meus medos, os meus desafios. Então, a criança que é tímida quando ela é pequenininha, não necessariamente ela vai ser tímida para a vida inteira.
vai estimulando aos pouquinhos, de forma tranquila, sutil, dessa forma que eu, como essas dicas que eu dei agora pra você, tá bom?